Boa noite, que bom que você escolheu estar conosco nessa noite. Como foi a sua semana? Eu espero que tenha sido muito abençoada. E para iniciarmos um novo ciclo, estamos aqui para engrandecer e adorar aquele que fez tudo, que tudo fez e faz por nós. Então, desde já, vá deixando seu pedido de oração. Não esqueça de realizar a sua inscrição nas nossas redes sociais. O caminho você já sabe, @adventistasaracaju. Você nos encontra no YouTube, Instagram ou Facebook. Hoje nós teremos o culto com o pastor Hassani Nascimento, dando continuidade à série A Grandeza dos Menores. Deus restaura. Então, permaneça em reverência, aproveite esse tempo que precede o louvor para enviar esse link com seus amigos. Eu gostaria de ler com você o que está em Salmo 99, no versículo 5. Salmo 99, o verso 5 diz assim: exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Amém? E é esse Deus santo que eu convido você a louvar e adorar e exaltar. Vamos cantar? Ele é exaltado no céu, na terra, em todo lugar, o nosso Deus. Nosso Deus é grande, Ele é digno de louvor e adoração. A terra, o céu, toda a criação, os seres animados e inanimados, eles se prostram em louvor ao nosso Deus, sabe? E tudo isso acontece porque nós temos um Deus que nos ama tanto, que Ele veio, Ele se fez homem, Ele habitou em nosso meio e Ele morreu. Nós temos a cruz como a promessa de que o nosso lugar não é este mundo. Paulo, ao refletir sobre a experiência cristã, ele disse lá em Gálatas 2, verso 20: porque eu fui crucificado com Cristo, então já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E Ele nos convida a ter essa mesma experiência, de deixar que a cruz assuma um papel central na nossa vida. Eu convido você a ficar em pé, você que está em casa também, e quem está aqui na igreja, para que nós possamos cantar sobre a cruz, sobre esse objeto que era alvo de grande vergonha, mas que é também a nossa esperança de glória, para que a gente viva como Paulo, não mais eu, mas que Deus viva em nós.
Quão Deus foi na cruz, em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, e prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a A certeza do sacrifício de Jesus é que nos dá a promessa da vitória. Vamos cantar assim como Paulo, que não mais nós vivemos, mas é Cristo quem vive dentro de nós. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Querido Pai Celestial, nós nos colocamos hoje diante do Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Nós somos agradecidos, porque o Senhor, sendo um Deus exaltado, não titubeou e veio assumir forma humana. O Senhor nos trouxe a salvação. Querido Deus, nós te agradecemos pela cruz, que nos molda, que nos transforma e nos dá esperança de glória. Senhor Deus, tira de nós aquilo que ainda afasta o nosso viver de ser completamente semelhante ao Teu, e nos ajude a poder afirmar como Paulo, que não é mais a gente que vive, porque o Senhor vive em nós. Nós te pedimos e continuamos a louvar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Sabe, Jesus disse que nós não ficaríamos sozinhos enquanto Ele sobe ao céu.
Ele nos deixa a esperança e nos deixa a promessa do Consolador. E agora eu convido você a cantar, pedindo o Espírito Santo que encha esse lugar, que encha aí na sua casa onde você está, para que nós possamos ouvir a palavra que virá em seguida e para que nós possamos viver esta mensagem que a gente ouve, que a gente estuda e que a gente aguarda com tanta emoção. Vamos convidar o Espírito Santo para encher esse lugar, encher o nosso ser, nos batizar, para que nós possamos viver aquilo que Deus deixou, a missão que Ele deixou para nós. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Cante, Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada se compara à presença do nosso Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença,
Que a presença do Santo Espírito se faça presente na minha e na sua vida. Você pode se assentar enquanto nós continuamos esse culto de adoração ao nosso Deus. Maravilha nós participarmos do louvor ao nosso Senhor neste dia tão especial, quando nós começamos uma nova semana. E muito bom também nós podermos participar de outras formas do louvor. Neste momento, os nossos diáconos nos darão a oportunidade de louvar ao Senhor através da entrega sistemática dos nossos dízimos e também das nossas ofertas. E nós queremos dizer que você que está em sua casa, você também pode participar desse momento de adoração ao Senhor. De que forma? Através das contas que serão projetadas na tela para vocês. Então, enquanto nós participamos desse momento aqui na igreja, você na sua casa, nós vamos ouvir Yuri louvar ao Senhor neste momento. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficarão e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem teto, sem rumo e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas,
meus irmãos. Amém. Olá, boa noite para você que está conosco aqui em mais um momento especial da gente abrir a palavra de Deus e vermos a vontade do Senhor através dessa série de estudos da Bíblia, A Grandeza dos Menores. Nós temos aqui estudado os profetas, que são chamados de menores, mas são os 12 livros que ficam ali no finalzinho do Antigo Testamento e através dele descobrindo muitas coisas importantes. Nós já vimos aqui Jonas, já vimos Amós, já vimos várias pessoas, Abacuque, Miqueias. Semana passada vimos a mensagem importante do profeta Joel e hoje continuaremos falando um pouquinho sobre aquilo que foi dito na semana passada. Semana passada vimos que a mensagem central do livro de Joel foi um chamado por causa da vinda do dia do Senhor. E o tema da vinda do Senhor, também do dia da vinda do Senhor, continua na mensagem do profeta que nós veremos esta noite. Este profeta está colocado na Bíblia Sagrada de uma maneira estratégica e muito especial. E eu quero que você abra a sua Bíblia, e esse vai ser o desafio, no livro de Sofonias. Sofonias aqui, logo após a mensagem do profeta Abacuque, um pouquinho antes aqui, da mensagem do profeta Ageu. São livros pequenos, mas cheios de grandes coisas importantes que nós vamos ver nessa noite. A mensagem aqui começa com o livro de Sofonias, capítulo 1. E como a Lamone disse no começo, o tema de hoje é Deus restaura. Mas antes da restauração de Deus, nós vemos aqui também uma mensagem importante do Senhor para o povo da época e também para nós. Vamos acompanhar comigo aqui a leitura da Bíblia? Livro de Sofonias, no capítulo 1, no verso de número 1. A Bíblia diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Talvez esta foi a apresentação, a introdução mais completa que um profeta do Antigo Testamento fez. Ele não apenas fala na época do rei que estava ali vigente, que era o rei Josias, mas ele também fala, dá o nome do seu pai, do seu avô, do seu bisavô e também do seu tataravô. Por que Sofonias faz isso? Por que ele fala todos esses nomes? Porque provavelmente Sofonias era um dos netos, ou um dos da linhagem do grande rei Ezequias. Aqui está ele falando em nome do rei Ezequias. Então ele está ligando a figura dele com o seu tataravô, Ezequias. Em outras palavras, Sofonias provavelmente fizesse parte da família real. Sim, ele era da família real. Quando ele fala aqui um pouquinho sobre isso, ele está falando agora não de uma perspectiva da margem da sociedade, ele não está falando também de uma perspectiva de longe, como alguns dos outros profetas que vieram em sua época estavam falando também. Não, ele fala das cortes reais, ele fala ali da nobreza, de quem tinha o poder e as decisões do povo inteiro em suas mãos. E quando ele fala a mensagem dele é dolorida. Quer ver? Venha comigo aqui para Sofonias capítulo 1, verso de número 2. Diz o seguinte: de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens sobre a face da terra. Diz o Senhor: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei destes o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes. Ele continua aqui a sua condenação. Note o que Deus está falando aqui através do profeta Sofonias. Ele diz assim: olha, eu vou vir aqui para acabar com tudo isso que está acontecendo.
E eu vou exterminar tudo. Eu vou exterminar o homem, vou exterminar os animais e vou acabar com todas as coisas que vão de encontro a mim. E principalmente a estes que são adoradores de Baal. Eu pergunto para você, por que uma mensagem tão dura, uma mensagem tão severa de um Deus que a gente chama Deus de amor? As pessoas, quando olham este Antigo Testamento e olham esses profetas todos que nós estamos estudando, dizem assim: poxa, está vendo? O Deus do Antigo Testamento era um Deus da ira, era um Deus da condenação. Ele mostrava ali a situação do povo e ele queria condenar, ele queria que o povo se perdesse. Este é o Deus que vocês falam tanto. Olha, a graça vem a partir de Jesus. João capítulo 1 diz o seguinte, que a graça vem através de Jesus e a lei veio através de Moisés. E aí as pessoas olham para a Bíblia e dizem assim, ok? Então lá Moisés, no Antigo Testamento, vem a lei. E aí essa lei que oprime, essa lei que condena, essa lei que faz com que as pessoas venham a Deus por medo. E aí no Novo Testamento, então, vem Jesus. E este Jesus vem aí por causa da graça. E ele traz a graça e traz o perdão. E agora não tem mais condenação nenhuma por causa de Jesus. Deixa eu falar para você duas coisas importantes. Em primeiro lugar, a graça do Novo Testamento também é uma graça que condena. O livro de Romanos, o livro de Efésios, o livro de 1 Coríntios, o próprio Evangelho diz que não é possível que aqueles que vivem ao lado de Jesus, ou melhor, aqueles que não vivem ao lado de Jesus, sejam salvos. Você quer ver? Venha comigo para João capítulo 3. Abra sua Bíblia aí para você entender isso que eu estou falando, no livro de João, no capítulo 3, e nós vamos ler algo muito importante aqui, que as Escrituras dizem. A gente sempre fala sobre a salvação em Cristo Jesus, mas a salvação também traz uma condenação. E a condenação do Novo Testamento é também a mesma condenação do Antigo Testamento. Você quer ver? João capítulo 3, a gente conhece ali o verso de número 16, que diz que Jesus veio ao mundo, enviado por Deus, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas olha o que diz aqui então, a partir do verso de número 17, fala o seguinte: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Até aqui tudo bem, é a mensagem da graça. Verso 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho unigênito, no Filho de Deus, no unigênito Filho de Deus. E o verso 19 diz o seguinte: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só o que acontece aqui então. Aqui está uma mensagem que Jesus fala sobre salvação. Ele não veio condenar, ele veio salvar. Ok, eu sei que Jesus veio salvar todas as coisas, eu sei que Jesus veio salvar o mundo, mas aqui também diz que aqueles que não aceitaram a Jesus já estão condenados. E a condenação é, veio a luz ao mundo e o mundo escolheu as trevas. A mesma condenação que é dada na figura de Jesus, também é dada por Deus no Antigo Testamento, nos livros como o livro de Sofonias. Sofonias está falando para um povo que já se afastou da luz. Sofonias está falando para um povo que já não está mais ao lado de Deus, e por isso quebram algo que é muito importante, que está ao longo de todo o Antigo Testamento. Eles quebram a aliança com o Senhor, e ao quebrarem a aliança do Senhor, eles se afastam completamente de Deus. A mesma condenação que existe no Antigo Testamento, existe no Novo Testamento. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Mas a segunda coisa é a seguinte: a mesma graça que está no Novo Testamento, disponibilizada através de Jesus, também está no Antigo Testamento, disponibilizada através de Jesus.
Apesar de Jesus ainda não ter vindo aqui na época do profeta Sofonias, apesar do povo estar afastado, o Senhor também gerava ali uma grande época das pessoas voltarem a Ele. Por exemplo, na época em que Sofonias estava vivo, na época que ele profetizou, houve um grande reavivamento. Você conhece a história de Sofonias na Bíblia? Um rei que foi salvo pelo seu tio, pela sua tia, e ele foi colocado então aos 7 anos de idade no poder. E ali a partir dele, começa-se então uma grande reforma no povo, e ali ele descobre os rolos do Antigo Testamento, ele descobre os rolos da lei, e a partir do momento em que ele descobre os rolos da lei, ele causa a última grande reforma, o último grande reavivamento do povo antes da condenação da Babilônia. Na época em que Sofonias estava condenando as nações, principalmente Jerusalém e Judá, ele também estava levantando homens que mostravam o caminho do Senhor. O mesmo Deus que continua falando nos dias de hoje, era o Deus que já falava aqui. A vontade do Senhor, meus queridos amigos, nunca foi condenar o povo. A vontade do Senhor nunca foi trazer essas mensagens de juízo, mas o juízo já estava previsto na aliança que eles haviam feito. Me permita falar para você nesta noite sobre este tema da aliança, e para isso nós temos que voltar à Bíblia a alguns séculos antes dessa época aqui de Josias e de Sofonias. A gente tem que voltar lá para a época de Moisés. Moisés estava prestes a ter a sua vida retirada de si mesmo, estava prestes a morrer. Moisés havia profetizado e havia coordenado o povo por 40 anos no deserto. Ele já estava com 120 anos, e no final da sua vida, ele descreve, ele redige um livro que nós conhecemos hoje como Deuteronômio. E o Deuteronômio tem um retorno à base da fé judaica. Ele relata sobre as leis, ele lembra a trajetória do Senhor, mas ele também faz mais uma vez com que a aliança seja desperta para que o povo possa prestar atenção nela. E a aliança do Senhor era um contrato que Deus fazia com o povo. Você quer ver? Vem aqui comigo para Deuteronômio, capítulo 28 e 29. Aliás, deixa eu começar com 29, capítulo 29, verso 1. Deuteronômio 29, 1. Deus diz assim para o povo através de Moisés: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que fizesse com o povo, com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. O que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando que Deus chamou o povo para fazer uma aliança. E a base da aliança não era aquilo que o povo deveria fazer, mas era aquilo que Deus havia feito. A base da aliança se encontra em Êxodo capítulo 20, que antes dos mandamentos do Senhor, Deus vira para o povo e diz assim: eu sou o seu Deus, que tirei você da terra do Egito. Quando Deus está chamando o povo a um compromisso, quando Deus está chamando alguém à aliança, Ele está falando porque Ele já fez algo por você. Quando Deus chama você para um compromisso sério ao lado dele, Ele não está exigindo coisas suas, Ele não está pedindo coisas suas, antes Ele está apresentando aquilo que Ele já realizou em sua vida. E Deus já realizou muitas coisas. Em primeiro lugar, você que era condenado à morte por causa dos seus pecados, por causa dos pecados dos seus pais e de todos aqueles que vieram antes de você, agora, a partir de Jesus, pode ter a vida eterna, porque Jesus pega a sua condenação, Ele pega a sua vida e coloca em suas costas, e na cruz do Calvário, Jesus então ganha a vida de todas as pessoas, e Ele ganha a sua vida por morrer pelo seu pecado e devolve a você. Além disso, Ele diz o seguinte: todo aquele que for o meu filho e que quiser andar a vida ao meu lado, todo aquele que estiver comigo, então viverá uma vida melhor do que vivia antes. Jesus nunca chama você para que você viva uma vida pior do que você vivia antes. Porque a vida antes podia até ter momentos de alegria, podia até ter momentos de diversão, podia até parecer que você estava vivendo bem, mas, queridos amigos, quando a sua cabeça voltava-se ao travesseiro, e talvez isso aconteça com algumas pessoas,
quando você deitava de novo, e a festa passou, e a música passou, e a bebida passou, o que fica? O que fica para aquelas pessoas que gastam a semana inteira se esforçando para trazer sustento para casa, e vem o ladrão e leva tudo embora? O que fica? Vem Jesus e diz assim: porque a vida daqueles que fazem um compromisso comigo, ela é maior, ela é melhor do que qualquer outro. Jesus está chamando você para um compromisso, e esse compromisso é uma aliança que Ele tem. Nessa aliança, nós vemos aqui todos os benefícios. Venha comigo aqui para Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso de número 15. Aqueles que são chamados para uma vida com Jesus, olha só o que a Bíblia diz. Fala o seguinte: será porém, o 28, não o 15 ainda, mas primeiro o verso de número 1. 28, número 1, diz assim, ó: se atentamente ouvires a minha voz, a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O verso 2 diz o seguinte: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí ele começa a falar um monte de bênção. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias, bendito o cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. E ele começa a descrever aqui muitas coisas boas que aconteceriam. E todas essas coisas não são baseadas naquilo que o povo estava fazendo, mas seria uma obra de Deus. Se nós aceitamos o Senhor em nossa vida, e nós dizemos assim: Senhor, eu quero fazer um compromisso contigo, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Então sabe o que acontece? O Senhor diz: eu vou atuar em sua vida. Eu vou fazer com que a sua vida seja melhor do que ela era. Porque eu, o Senhor, estarei contigo. Pastor, então quer dizer que eu vou ter todos os meus sonhos, todas as coisas, vai dar tudo certo? Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que Deus será contigo. Há uma interpretação muito errada de um dos textos mais bonitos das Escrituras, que é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Alguns leem assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eles fazem a leitura da seguinte maneira: já que o Senhor é meu pastor, eu vou ter tudo, porque nada me falta. Quando na realidade, o Salmo 23 está falando ali que o Senhor é o nosso pastor. E é Ele que vai nos guiar a águas verdejantes, é Ele que vai nos ajudar no caminho difícil, é Ele que vai estar conosco na mesa com os inimigos, é Ele que vai nos livrar do vale da sombra da morte. O Senhor diz aqui que Ele é o nosso pastor e Ele não nos faltará. As bênçãos aqui não quer dizer apenas que a gente terá uma vida cheia das coisas, mas nós teremos uma vida cheia de Deus. O problema é que aqueles que se desviarem daquilo que Deus havia falado para eles, também não terão Deus. E aqui viemos para o capítulo 28, verso 15. Acompanhe comigo aqui na sua Bíblia Sagrada. Diz o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir os teus mandamentos, os seus estatutos e o que te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E sabe o que acontece aqui? Ele começa a dizer que o fruto não vai dar certo, ele começa a dizer que as pessoas que estarão ao redor invadirão as terras. Ele fala até aqui no verso 36, do capítulo 28 de Deuteronômio, que o rei que as pessoas tivessem escolhido, ele seria levado embora. Deus está falando não apenas aquilo que ele fará, mas aquilo que acontecerá. Sabe por quê? Porque em nenhum momento foi da vontade de Deus que o povo tivesse rei. A vontade do Senhor era que ele fosse o governante maior.
mas ele está aqui revelando ao povo que no futuro eles teriam um rei, e que este rei se afastaria do Senhor, e que ele perderia a sua terra. E no final de todas as coisas, acompanhe comigo aqui, Deuteronômio capítulo 28, verso 64, diz assim, ó: o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra, servirá-lhe outros deuses que não conheceste nem tu, nem teus pais. Servirá a madeira e a pedra. E ele fala ainda que as pessoas não descansarão, porque eles estão fora da sua terra. Muitas pessoas olham esta aliança de Deus e dizem assim: Deus é tirano, Deus não ama o seu povo, Deus não gosta do seu povo, porque Ele condena. Quando nós vemos Sofonias na sua época, ele está exatamente falando sobre isso. E ele fala ainda mais claro, que o dia que o Senhor fará todas essas coisas, está chegando. Mas querido amigo, deixa eu falar uma coisa sincera, do meu coração para o seu coração. Deus nunca se afasta do ser humano. Nunca. Deus não é limitado por ninguém. Ele não fica fora de nada. Ele é o Deus soberano. Então, se Ele quiser estar com você, Ele estará. Mas sabe qual é o grande problema? É que o povo da época de Sofonias, assim como nos dias de hoje, e assim como ao longo de toda a história humana, o povo que um dia foi chamado a um compromisso com o Senhor, ele então se afasta de Deus. Algum tempo atrás, eu tomei conhecimento de uma entrevista que foi feita com a filha de um dos maiores pregadores do século 21, maiores pregadores do século 20, dos anos 1900, Billy Graham. E a filha dele foi levada a um programa de televisão logo após os eventos do dia 11 de setembro de 2001, que nós ontem comemoramos ou lembramos que faz 20 anos dessa data tão triste. E aí, naquele programa de auditório, o entrevistador chama esta mulher e diz assim: olha, onde estava Deus no dia 11 de setembro de 2001? Onde Deus estava quando aqueles 2 aviões acertaram as torres gêmeas ali do World Trade Center, no centro de Nova York, coração econômico do mundo inteiro? Onde Deus estava quando 2.996 pessoas perderam a sua vida, envolvendo os trabalhadores desse prédio, envolvendo as pessoas do avião, envolvendo as pessoas que estavam ao seu redor? Onde Deus estava quando homens, bombeiros, policiais perderam a sua vida tentando salvar aquelas pessoas depois desse acidente tão grande, depois desse atentado terrorista tão grande? Onde Deus estava? Sabe qual foi a resposta dela? A resposta daquela mulher foi: Deus estava no lugar onde nós o colocamos. Deus estava no lugar onde nós o colocamos. A gente questiona às vezes, dizendo assim: Deus não me ama mais, Deus não quer estar comigo, Deus não me salva. Quando a vontade do Senhor em sua vida é uma vontade de restauração. A vontade de Deus é que você olhe para o compromisso que Ele já fez, porque o compromisso de Deus contigo foi feito na cruz do Calvário para a remissão de todos os pecados. Tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que você já errou, inclusive aquilo que vai acontecer na sua vida para frente, já foi perdoado com o Senhor. E em contrapartida ele diz assim: filho, eu não quero que você volte para a mesma vida podre, para a mesma vida fácil e para a mesma vida que você tinha antes. Eu quero que você tenha uma vida melhor, por isso eu lhe chamo a um compromisso. E quando eu chamo você ao compromisso, eu coloco aqui as minhas bases. Se você andar do meu lado, se você fizer a minha vontade, se você guardar os meus mandamentos, então eu poderei estar lhe abençoando. Se não, querido, você já escolheu seus caminhos. Muitas pessoas condenam Deus pelas suas próprias escolhas. Escolhe andar em rebelião, andar afastado, e quando a coisa acontece de uma maneira negativa, a culpa é de Deus. Não. Deus não é culpado do 11 de setembro de 2001. Deus não é culpado da coronavírus.
Deus não é culpado de todas as pessoas que se acidentam por causa de bebida. Deus não é culpado do câncer ou da AIDS. Deus não é culpado da depressão, do estresse. Deus é culpado de amar você. Esta é a culpa dele. E a culpa dele é tão grande que ele vai até o fim, até quando o homem quebra todos os seus preceitos para restaurar. Na época de Josias, houve ali um chamamento, um convite mais uma vez, para que não apenas o rei, não apenas a corte, não apenas os clérigos, mas todo o povo pudesse mais uma vez ouvir a lei do Senhor e encontrar-se mais uma vez com Deus. Deus está a uma oração de distância sua. Deus está prestes a ouvir a sua voz, se você quebrar a barreira da sua rebelião e quebrar a barreira da sua distância e dizer: Senhor, aqui estou eu, aqui eu estou. E quando você faz isso, por pior que pareça ser a condenação, o Senhor restaura. Deus restaura você de tal maneira que nós temos a capacidade de sermos abençoados por Ele, mesmo quando não merecemos. Sofonias. Voltamos a Sofonias para eu ler aqui a última parte do livro. Diz assim o capítulo 3, a partir do verso de número 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu juízo. Puxa vida, pastor, o senhor falou de esperança e agora vem a condenação? Preste atenção agora. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Após o pecado ser extirpado, após o erro for afastado, o Senhor toca nas pessoas. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, nós lemos semana passada, através do profeta Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A vontade do Senhor é salvar a todos, e é por isso que Ele precisa mostrar que o erro só nos prejudica, e à medida que nós vemos o nosso erro, que nós enxergamos os nossos problemas, e enxergamos aquilo que Deus faz, então a nossa vontade é: Senhor, purifica o meu lábio. E à medida que Ele purifica o nosso lábio, Ele purifica a nossa vida, e à medida que Ele purifica a nossa vida, Deus nos restaura. Talvez você esteja buscando a restauração física do Senhor. Talvez você esteja querendo que Deus restaure alguma coisa que quebrou na sua vida. Que Deus restaure a sua saúde que foi quebrantada, ou então algo financeiro. Mas Deus não está aqui para apenas restaurar isso. Deus está aqui para pegar você de uma situação quebrada e restaurar a eternidade que Ele já planejou. A vontade do Senhor é que ao você invocar o nome dEle, você possa encontrá-lo da maneira mais linda e mais bela que Ele projetou. A vontade de Deus é que todos os povos da terra venham até Ele e sejam restaurados. Mesmo que o pecado foi tão grave que gerou a condenação que o profeta falou, mesmo que a aliança tenha sido quebrada, Deus continua sendo justo. Se o homem não foi justo com Deus, Deus continua sendo justo com o homem. Se você se afastou do Senhor, Deus ainda não se afastou de você, e Ele o chama para você ter a vida restaurada. O livro de Sofonias termina dizendo essas duas coisas que eu queria ler com você agora. Sofonias capítulo 3, verso 15 e depois o verso 20, diz o Senhor o seguinte: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Essa é a vontade de Deus. Esse é o plano do Senhor para a sua vida. E o verso 20 diz: naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra.
quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Através de toda mensagem de juízo, através de toda mensagem de condenação, através de toda mensagem de consequência de um povo que se afastou, nós vemos um Deus com vontade de restaurar. A vontade do Senhor não é que você sofra, a vontade do Senhor não é que você se afaste, mas a vontade dEle é que você derrame os seus pés sobre Ele, para que não haja nenhuma condenação, porque agora você está protegido por Cristo. Querido amigo, querida amiga, o que tem feito você se afastar do Senhor? O que tem chamado consequências negativas em sua vida? Quais são as coisas que você tem atraído com a sua própria vontade? Vontade de estar ao lado de coisas que te fazem mal, de ambientes que te fazem mal, vontade de dar a vida à bebida, a vida a festas, de tal maneira que ao invés de você usufruir da terra, as pessoas estão usando você. Que vontade é essa de se afastar do Senhor? Apesar de tudo isso, a vontade de Deus é restaurar a sua vida. É restaurar aquele que foi até o mais escuro, o mais difícil, o mais sujo, e ser colocado mais uma vez ao lado de um Deus de amor completo, um Deus de amor pleno. Há um tempo atrás, eu conheci a história de um homem, e este homem havia vivido tudo aquilo que Deus podia dar a alguém de uma maneira boa. Este homem tinha sido pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele falava, e muitas pessoas, ao ouvirem ele falar, entregavam a vida a Jesus. E ele começou a viver dessa forma, fazendo grandes coisas, fazendo grandes eventos. Até que chegou um momento em que ele não fazia mais pela palavra ou por Deus, mas fazia pelo seu próprio orgulho, pela sua própria altivez, pelo seu próprio egoísmo. Quando ele falava, as pessoas ouviam. E ele agora parou de entender que aquilo era uma mensagem de Deus para os outros, e agora ele olhava para os seus dotes, como eu falo bem, como eu faço coisas boas. Até que chegou um momento que por causa disso, ele se afastou completamente do Senhor. Note, ele ainda ia aos púlpitos, ele ainda ia aos palanques, e ele ainda falava para as pessoas de Jesus, mas ele estava longe do Senhor. O problema nosso não é nunca o pecado, o problema é a distância. Não, como eu disse antes, não é Deus que se afasta de nós, mas o problema é a distância que nós tomamos de Deus. Esse homem então, um dia, teve toda a sua vida descortinada, e ele caiu numa vergonha profunda, numa vergonha dura, triste. Ele perdeu a sua família, perdeu o seu casamento, perdeu o seu ministério, perdeu a sua posição, e tudo aquilo que dava glória a ele, ele havia perdido. Mas sabe, queridos amigos, neste momento de dor e sofrimento, eu ouvi o testemunho desse homem dizendo assim: sabe de uma coisa? Deus removeu da minha vida tudo aquilo que me afastava dele, para onde eu estou, eu ser encontrado e ser salvo. Para nós parece ser algo difícil, porque tem um homem que tinha um status maravilhoso e que perdeu tudo, e ao perder tudo a gente fala assim: cadê Deus que levou este homem à desgraça? Quando na realidade a imagem que ele tem de Deus é diferente. Por ele ter tirado tudo aquilo que fazia com que o coração dele se orgulhasse, ali, no momento de angústia, no momento de dor, ele encontrou Deus. E quando ele encontrou Deus, Deus o restaurou. Ele não teve de volta o seu ministério como os outros pastores têm, mas quando ele fala agora, quando ele ora, ele não fala da sua experiência, mas ele fala de Deus. Ele não teve mais a sua família restaurada, seu casamento não voltou, mas agora ele pertence a uma família muito maior, que o cuida, e que ele cuida também, que é a igreja. Sabe, queridos amigos,
aquele momento de desgraça absoluta que aquele homem havia passado, foi restaurado por um Deus que mostra para ele que qualquer coisa deste mundo não se compara ao propósito daquele que se entrega ao Senhor. Quais são as coisas que têm lhe afastado de Deus em sua vida? Talvez você indo para a igreja, talvez você indo ser fiel, você se exalte por causa disso. E seja o que Deus gostaria de usar para restaurar você, seja o caminho que tem lhe afastado dele. Talvez você tenha visto a hipocrisia dos outros, tenha visto que as pessoas na igreja, elas são piores ou iguais às pessoas que estão lá fora, e isso faz com que você se afaste. Querido amigo, querida amiga, tudo aquilo que lhe afasta do Senhor é consequência das suas próprias escolhas. Porque pior que a nossa vida seja, se nós estivermos olhando para Deus, isso nos aproxima e não nos afasta. Pois Deus hoje quer dizer a você que qualquer coisa que lhe afaste pode ser colocada de lado, porque vem Deus e restaura mais uma vez você. E nenhum pecado é suficientemente grande para lhe afastar do amor de Deus. Nenhuma situação foi tão extrema que você fuja do controle do Senhor. Não há nada neste mundo que faça com que você fique longe de um Deus que está próximo para lhe perdoar. Toda e qualquer condenação profética foi para mostrar que ainda há tempo de volta, ainda há tempo de restauração. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer fazer com que você seja feliz. Por favor, abra o seu coração, abra os ouvidos, abra a mente a este Deus, que quer fazer com que você possa viver de novo ao lado dele. Deus é um Deus de compromisso, é um Deus de aliança, é um Deus de perdão. E este perdão só será possível se você abrir o seu coração e os seus ouvidos a Ele. Não há nada, nada que Deus não condene que Ele não possa refazer. Não há nenhum caminho que se afastou demais de Deus, que Ele em sua onipresença não possa estar de novo contigo. Não há nada que você fez que impeça o seu Deus de lhe perdoar. E ao lhe perdoar, Ele vai pegar a sua vida da onde ela está, do ponto onde você deixou, e vai começar a virar mais uma vez para restaurar a eternidade no seu coração. Deus chama você a essa restauração. Ele chama você para viver a sua vida de hoje para frente aos olhos dele, nas mãos dele. Se o teu passado te condenou e te trouxe coisas terríveis e espantosas, agora, olhando daqui para frente, Deus quer restaurar você, a aliança que Ele fez. Deus quer fazer com que a sua vida tenha um sentido que talvez ela nunca teve antes. Daqui para frente, Deus quer tocar em você. Ele não lhe rejeita, Ele não lhe condena, a menos que você escolha caminhos que levem para longe. E aí não foi Deus que lhe condenou, foi você mesmo. Por isso o contato e o convite de Jesus nessa noite é: filho, permita que eu restaure a sua vida. Permita que eu possa pegar algo que foi destruído para refazer mais uma vez, como o oleiro faz de novo um vaso de barro que foi quebrado. Entrega a sua vida a Ele. Confie os seus planos a Ele. E diga para Ele: Senhor, eu aceito. Eu aceito este Deus que faz a diferença. Eu aceito este Deus que muda a minha história. Eu aceito esse Deus que condena uma prática que não vai ao encontro da sua fé e da sua vontade, mas que salva o pecador que fez tudo isso. Eu aceito esse Deus. Eu aceito esse Deus que agiu em graça ao povo de Judá, na época ali de Sofonias, que agiu em graça quando enviou Jesus, e que está agindo em graça mais uma vez em minha vida, para que eu possa viver. Viva ao lado de Cristo, e você será feliz. Eu não sei o que Deus precisa restaurar em sua vida. Eu não sei aquilo que você precisa ter nas mãos de Jesus, mas Deus restaura.
Está você disposto a se derramar nas mãos dele? Está você disposto a colocar a sua vida a este Deus que é capaz de transformar tudo aquilo que você tem em bênção? Você vai ouvir uma música agora. E essa música é especial. Enquanto você ouve essa canção, eu quero perguntar a você se você aceita esse Deus. Se você aceita Deus restaurando a sua vida, vai aparecer aqui agora embaixo o nosso telefone mais uma vez. Escreva para nós e diga: eu aceito esse Jesus maravilhoso que restaura a minha vida. E ore para Deus junto conosco e diga: Deus, restaura aquilo que eu sou, restaura aquilo que eu preciso, e faça a sua vontade em minha vida. Enquanto você ouve essa música, entrega os seus caminhos ao Senhor, porque Ele quer restaurar você aqui e agora. Se a minha alma teme o amanhã e eu não consigo ver teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus. Guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim, sem fim. Amém. Deus restaura você. Deus restaura os seus sonhos, os seus planos. Deus restaura a sua vida para ser do propósito dele, que é maior. Quando Deus nos chama para aliança, Ele está nos chamando para algo maior e melhor. Por isso, querida amiga, querido amigo, eu quero orar agora para você que disse: eu aceito o Senhor, que pediu para Deus restaurar, para que as bênçãos dele recaiam sobre ti. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho.
por mais este momento em que nós vemos a tua esperança através dos profetas. Eu sei que é difícil vermos tantas condenações, tantos problemas, mas Pai, pela honra do teu santo nome, eu lhe peço, Senhor, restaura cada um de nós. Restaura nós da nossa vida, que a gente vive talvez longe de Ti. Nos restaure de tudo aquilo que nós temos feito, que tem ido de encontro à Tua vontade. Restaura, Pai, a paz que somente Jesus pode dar. Que a gente possa começar daqui para frente uma vida nova ao Seu lado. Como Paulo diz, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo, eu vou para frente ao alvo da soberana vocação que está em Cristo. Pai, por favor, nos ajude a viver a vida ao Seu lado, de maneira plena, Senhor. Abençoa-nos, para que nós possamos estar ao lado de Cristo em todos os momentos. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe você nessa semana. Lembre-se, fala para quem está do seu lado aí, para quem está assistindo junto contigo. Deus restaura. Diga isso para a pessoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe você.